Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, bem-vindos! Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância. E no Papo Previdenciário de hoje, vamos falar sobre os riscos de não contribuir para o INSS. E quem está conosco hoje é a doutora Carolina Bukowski, especialista em Direito Previdenciário. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema de extrema importância. Como a gente estava comentando, né, doutora Carolina, esse tema, ele atrai muitos nossos telespectadores, então vocês aí que nos assistem já sabem, o nosso programa é interativo. Então venha participar do Papo Certo através do 3029 80 80. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina, a bancada é nossa. Muito obrigada. Então, pessoal, vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos com o Papo Certo. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Aqui no programa tu pode sugerir o assunto, o tema e também o convidado através do nosso Instagram, papocerto.com.br. E aproveito para te lembrar que além de estar assistindo aqui pela Ubra TV, tu também pode assistir o Papo Certo através do YouTube e do Facebook. Bom, doutora Carolina, uma pergunta se tem muitas siglas, né? E o pessoal às vezes acaba achando que sabe o que quiser sigla, né? Até esses dias até minha filha estava perguntando sobre esse tema que foi debatido em sala de aula. O que é o INSS? O INSS, João, é o Instituto Nacional do Seguro Social. É ele o responsável, né? Ele é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência e ele é o responsável pela manutenção e concessão dos benefícios para aquelas pessoas que são seguradas do INSS. E já a Previdência Social, doutora? A Previdência Social, ela é o sistema previdenciário oficial do Brasil. É ela quem trata das questões não só de aposentadorias, né, mas também de todos os benefícios que são possíveis de ser concedidos para essas pessoas que trabalham e que contribuem para o INSS. A gente estava conversando antes, para mim, assim, tipo, parecia a mesma coisa, INSS, Previdência. Daí minha filha perguntou, pai, o que é INSS? Por que é Previdência Social? É o INSS, minha filha. Acaba sendo, né, numa linguagem mais prática, as pessoas vinculam uma coisa a outra. Mas são situações distintas, mas uma está interligada juntamente com a outra. Doutora Carolina, e quais são os benefícios das pessoas que contribuem para o INSS? A gente pode dividir, João, em 3 grandes tipos de benefícios. Os benefícios de aposentadoria, os de proteção à saúde e os de proteção à família e à maternidade. Então, dentro dos benefícios de aposentadoria, nós temos a aposentadoria por idade, e aqui é importante a gente fazer uma ressalva. Nós tivemos uma grande reforma da Previdência Social em 2019 e ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, mas as pessoas que ainda possuem o que a gente chama de filiação anterior a essa reforma, elas também podem usufruir deste benefício com regras de transição. Então, nós temos, para aqueles filiados antes da reforma, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, que hoje também tem um novo nome, que é benefício por incapacidade permanente. Dos benefícios da saúde, temos o auxílio-doença, o auxílio-acidente e
Os da proteção à família e à maternidade tem o salário maternidade, o auxílio reclusão, são os nossos principais benefícios hoje da O Previdência. pessoal fala assim, muito só fala assim, para INSS é para se aposentar. E se esquece desses outros benefícios, por exemplo, alguém que está trabalhando profissional autônomo, né? O pequeno empresário, não vou contribuir para o INSS, porque eu vou contribuir, chega no escritório na Fortes Contábil lá, diz, quero pagar o mínimo, sobre o salário mínimo. Pô, sobre o salário mínimo, olha só, se tu precisar de alguma coisa para ficar doente, se envolver num acidente, que espera que nunca precise disso, mas se precisar, tu vai receber um benefício de um salário mínimo. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Se tu precisar, se tu partir dessa por uma melhor de forma repentina, que espera que a pessoa viva bastante, né? Mas, de repente, a tua família vai também receber sobre um salário mínimo. Então, são questões bem importantes, né, para a pessoa pensar. Né? E sabe o que é o mais complicado, João? A gente viveu uma situação que ninguém imaginou que viveria, que foi a pandemia. Eu tive a infelicidade de atender muitas pessoas que chegaram com os seus filhos, dizendo que o seu cônjuge tinha falecido, aquela pessoa trabalhava, efetivamente exercia uma atividade remunerada, então a pessoa tinha uma renda na casa X, do dia para a noite, literalmente, aquela pessoa falece, não contribuía para o INSS, deixa um filho, deixa uma esposa ou deixam filhos. Teve uma situação que eu atendi uma mãe com 3 filhos, o pai taxista, não contribuía e a família ficou totalmente desprotegida. De uma renda de R$ 5.500 por mês, passou para uma renda zero. Zero. Isso é muito sério, gente. Para quem é mãe e pai de família, é uma coisa que tem que pensar bem, né? Porque pode ser um baque, claro que às vezes a pessoa até tem um apoio familiar, a pessoa às vezes tem pais, mas tem muitas pessoas que já não tem pai, não tem mãe, tem familiares que moram longe, né? Então, não fica sem uma rede de proteção. Apoio. Exatamente. Bom, e veio exatamente a calhar com o nosso tema de hoje, que é o risco de não contribuir. Então, doutora, eu vou te pedir para falar para a gente como fazer para contribuir com a Previdência Social. Hoje nós temos, Amanda, as pessoas que trabalham de carteira assinada, né, os CLTs, o empregado doméstico, são pessoas que o simples fato de estarem trabalhando é obrigação do seu empregador fazer esses recolhimentos previdenciários. Então, essas pessoas que possuem carteira assinada, elas estão protegidas, não têm a obrigação de contribuir. Mas nós temos hoje grande parte da população, e eu até fui fazer uma pesquisa para a gente ter uma ideia, os últimos dados do IBGE, que foram do ano passado, nós temos hoje 27 milhões e meio de trabalhadores informais no Brasil, autônomos, né? Alguns formalizados, outros não, mas de uma forma geral, 27 milhões e meio. É muita gente. E a gente tem noção de que grande parte dessas pessoas não contribuem para o INSS, não contribuem. Então, de que forma essas pessoas podem começar a contribuir? Existe uma forma de contribuição que se chama o plano normal e o plano simplificado. O plano normal é uma alíquota de 20% entre um valor que a pessoa escolhe, ou salário mínimo ou até o teto do INSS. E temos o plano simplificado, aquela pessoa que quer contribuir, ela quer se proteger, ela não quer só contribuir para se aposentar, ela quer contribuir para evitar o que a gente chama desses riscos sociais. Um acidente, caiu no banquinho, foi atropelado, enfim, né? E aí a pessoa ela pode, de uma forma um pouco mais reduzida, um valor um pouco mais condizente com aquela situação que ela está, que é 11% do salário mínimo. Esse a gente não pode escolher entre mínimo e teto, é 11% do salário mínimo. 11% do salário mínimo. 11% do salário mínimo. Porque a pessoa ela está protegida, a gente sabe que é um valor diminuto, mas para quem trabalha informalmente, para quem precisa daquilo para o seu ganha-pão, para no dia seguinte ter como sustentar, ter como botar comida na mesa, se a pessoa sofre qualquer acidente, qualquer risco, acontece qualquer coisa, no mínimo um salário mínimo ela tem garantido, se ela contribuir. Então fica mais ou menos uma conta de uns R$150 mensais. Aproximadamente R$150 mensais. E como ela faz esse pagamento? Ela vai até onde? A pessoa pode, a gente sempre recomenda, né? Hoje nós temos visto, Amanda, o INSS, ele deixou de atender a população da forma como fazia alguns anos atrás, e a pandemia nos mostrou que o atendimento que pretendia-se daqui a alguns anos ser de uma forma
um pouco menos íntima, um pouco menos presencial, a pandemia adiantou tudo e deixou essas pessoas todas no virtual. Então, hoje, a pessoa ela vai até o INSS, ela pode buscar uma informação, ela pode pedir como fazer, mas a gente sempre recomenda a busca de um profissional, de um especialista, de um advogado previdenciário, para que possa orientá-la. Ela pode fazer tanto pela internet, existe o site onde a pessoa emite a guia, coloca o seu número de PIS ou o seu NIT, e existe aqueles talõezinhos ainda que vendem em papelaria, o famoso carnezinho laranja, GPS, ela também pode contribuir por ali. Mas cada número, cada código, existe uma forma específica, existem numerações que a pessoa precisa compreender, porque a gente tem um outro problema ainda, Amanda e João, que são as pessoas que vão ali no Google, elas olham como contribuir para o INSS. Eu sei que vocês podem agora entrar no Google, vocês vão ver, é facílimo, só que na hora de fazer dá ruim. E aí o que acontece? Quando a pessoa vai precisar de um benefício, quando a pessoa vai se aposentar, ela descobriu que fez errado a vida toda. Então, é possível fazer sozinho, mas busquem um apoio de um profissional especializado para não ter risco de dar problema. Às vezes, no escritório, a pessoa pode botar o código errado. Eu já tinha uma cliente que agora foi fazer um planejamento previdenciário e ela foi tirar aquele relatório do CNIS. O CNIS, exatamente. Daí ela viu que por um ano não estava aparecendo as contribuições dela. Ela foi ver, ela botou o código do CNIS, botou o número errado. E esse número existia outra pessoa. Para outra pessoa. Então, ela, por um ano, ela contribuiu. Então, a gente fez um processo para poder... Né? Outro cliente nosso, também nesse processo de planejamento, já para planejar sua aposentadoria, ele foi tirar o relatório do CNIS, que tira com a senha do gov.br. Com a senha do gov, exato. Ele viu que um período que ele contribuiu como autônomo não estava computado. Ele já tem uma pessoa já dos quase 60 anos, né? Daí foi ver, eu disse, ele não vai ter esses comprovantes, né? Sorte que ele tinha essas... Lá de 25, quando ele tinha 25 anos, ele tinha os comprovantes, daí a gente fez um processo para poder comprovar. Então, E tu comentou uma coisa muito importante, João, que eu sempre digo para as pessoas, não deixem de guardar um cantinho da sua casa. Gente, uma caixinha de sapato, vocês conseguem fazer milagres guardando documentos. Guardem tudo que vocês têm, contra-cheque, guardem carnês, guardem tudo, porque isso que o João falou é extremamente comum de acontecer. Eu trabalho já há 15 anos somente com previdenciário e é muito fácil de não constar no CNIS, de ter colocado um código errado. Um empregador, às vezes, não repassa a contribuição previdenciária. E a única forma que a gente vai ter para provar é como? Com esses documentos guardados. Então, guardem a documentação de vocês. Muito importante. Muito cuidado com as limpezas, né? Eu sou uma pessoa que eu guardo tudo. Mas quando eu pego para limpar, eu quero botar tudo também. Eu quero botar tudo fora. Então, pega um isqueiro. Tem que pegar com calma, na hora de pegar documentos, dar uma guardadinha. Às vezes fala com o seu advogado, fala com o contador, alguma dúvida, se guarda esse documento, não guarda esse documento, faça essa pergunta para não correr esse risco. Bom, doutora, e no caso do profissional autônomo, se ele quiser abrir uma empresa para poder formalizar, como ele faz essa transição? Hoje, Amanda, nós temos um grande facilitador que foi se percebendo ao longo do tempo que abrir uma empresa, uma microempresa, que tem uma contribuição um pouco maior, tem questões tributárias mais complexas e que se torna muito oneroso, começou a afastar as pessoas de contribuir para o INSS. As pessoas deixaram de contribuir porque ou ficava caro ou, se ela quisesse se formalizar, ficava muito mais caro ainda, porque é obrigatório ter um contador, a gente sabe dos custos que isso implica, principalmente para quem está começando, quem quer dar os primeiros passos no empreendedorismo. E surgiu a possibilidade do MEI, microempreendedor individual. O MEI, ele possui uma alíquota fixa, dependendo do tipo de serviço que a pessoa vai exercer, varia entre 60 e, se eu não me engano, está entre 67 e 72 reais. Vai depender da categoria para a qual ela vai trabalhar. E ela tem a possibilidade, dentro desse universo, já tem inclusos os impostos estaduais, já está incluso também o próprio INSS e acaba ficando muito mais em conta. A pessoa ela tem, fora as facilidades de daqui a pouco ser uma pessoa jurídica, de ter uma conta no banco, com prazos e condições melhores para ela poder fazer um empréstimo caso ela precise, ou para formalizar, começar a crescer o negócio dela, mas ela tem a possibilidade de
de uma forma muito simples, conseguir abrir essa empresa, abarcar a contribuição previdenciária junto dessa única guia que se pagam todos esses tributos, e ela precisa, no máximo, ter o quê? Um faturamento anual de R$81 mil. Não é levado em consideração mensal. Se daqui a pouco a pessoa ganhou 81 mil no único mês, não tem problema, porque o faturamento levado em consideração é o faturamento anual. Não, realmente é uma excelente, para quem está começando, é uma condição muito favorável para quem, porque os custos são bem menores, né? E acho que hoje em dia, para a pessoa ficar, às vezes, sem ter essa formalização, que antigamente não tinha esse modelo do MEI, né? A questão hoje, muito que acontece muito, é que as pessoas, às vezes, por não ter essa afinidade com a internet, com o computador, acabam esquecendo de pagar essa guia de R$71. Então, aparece muito lá no escritório as pessoas querendo regularizar porque elas esqueceram, elas não... No dia a dia, na correria, não sabe onde é que tira, esqueceu. Exatamente. E acaba aparecendo no escritório já para fazer essa formalização desse parcelamento, porque quando passa um ano já fica um valor maiorzinho. Fica um valor já meio doído, fica mesmo. Doutora Carolina, vou fazer uma pergunta aqui, não sei se é uma resposta fácil. Vamos lá. Como calcular a aposentadoria? João, a aposentadoria, ela teve muitas modificações legais ao longo dos anos, e hoje nós temos, com a reforma, nós passamos a ter uma forma de cálculo em que leva em consideração todos os salários de contribuição daquela pessoa desde julho de 94. E por que julho de 94? As pessoas vão se perguntar. Porque foi o início do Plano Real. Todo o período que a pessoa trabalhou antes do Plano Real, e é sempre importante salientar isso, ele entra para o cálculo de tempo de contribuição dessa pessoa. Mas para fins de valor da renda mensal inicial, do quanto essa pessoa vai receber, apenas os salários que são referentes a julho de 94 para frente é que entram para essa base de cálculo, tá? Para o período básico de cálculo, o termo técnico correto. Então, se leva em consideração toda a média dessa pessoa, 100% das contribuições, e é feito um cálculo, um coeficiente de 60% dessa média, e depois eu vou te dizer aonde pegou mesmo, foi uma mudança que, uma certa forma, prejudicou, porque ela diminuiu bastante o valor dos benefícios, né, antes, comparado com antes e depois da reforma, e aí vai aplicar um coeficiente de 60%. Para cada ano do homem que exceder 20 anos, ele vai ter um percentual de 2% acrescido. Então, se eu tenho 22 anos de trabalho, ele vai ter os 60% mais 4%. Se ele não tem os 20 anos, ele vai ficar com 60%. Para a mulher, 60% desta média também, e o que exceder 15 anos, acrescenta-se 2%. E como era antes da reforma? Antes da reforma, se fazia uma média dos 80% maiores salários de contribuição. E nós não tínhamos, a depender do benefício, nós não tínhamos esse limitador, esse coeficiente já com 60%. Então, acabou prejudicando bastante algumas pessoas com relação à forma de cálculo. Mas se eu for a pessoa de casa, se alguém está no momento quer fazer uma simulação, é importante procurar um advogado previdenciário especialista para fazer essa verificação e essas simulações, porque a doutora aqui tentou ser o mais sucinto possível, mas tem uma complexidade muito grande nesse cálculo, né? Muito. A gente tem, João, e isso que tu falou sobre o simulador, né? A gente tem dentro do portal do INSS um simulador. E, pessoal, esse simulador, ele não representa, em 99% dos casos, a realidade daquele segurado. Por quê? Porque tem muitas questões que, dentro do CNIS, que o João já tinha comentado antes, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é onde está a vida daquele trabalhador, a vida laboral e previdenciária daquele trabalhador, não vão constar naquela simulação, ou pior, eles vão fazer um apanhado de tudo e muitas vezes tem certos períodos ali que, se não forem ajustados, seja por um erro de contribuição, seja por um erro do empregador que repassou depois do período que precisa enviar as GFIPs para a Receita Federal, tudo isso não é levado em consideração. Então, não confiem naquela simulação do INSS. Ela ajuda a ter uma base, mas a busca de um profissional especializado é extremamente importante. Bom, pessoal, vocês viram que o Papo Presidenciário aqui tá hoje, né? Então, aproveita, manda tua mensagem aqui pra gente. Enquanto a gente faz o intervalo de 1 minutinho, já voltamos.
Natal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e hoje o papo aqui é previdenciário e estamos conversando com a doutora Carolina Bukowski. Bom, uma pergunta também que o pessoal tem dúvida. Eu pensava que no momento que a pessoa para de contribuir para o INSS, automaticamente ela perde os benefícios. Doutor, é assim mesmo ou não? Tem um período aí? Tem um período, João. Não basta assim, a gente para de pagar, como acontece com o seguro do carro, né? O seguro do carro, se a gente não renova, no dia seguinte, era uma vez a proteção. Mas existe o que a gente chama de período de graça. O que significa isso, João? A pessoa, quando ela contribui ativamente para o INSS, ela adquire o que a gente chama de qualidade de segurado. Uma contribuição em dia, ela possui qualidade de segurado. Para ter acesso a alguns benefícios, ela precisa do que a gente chama de carência. Que nem um plano de saúde. Eu contratei um plano de saúde e eu quero fazer um procedimento complexo. Não, tem que esperar um pouquinho para poder fazer esse procedimento. No INSS, da mesma forma. Mas essa condição de protegido daquelas pessoas que estão no sistema contributivo previdenciário e que por qualquer motivo, seja pelo desemprego, seja porque é um autônomo que aquele mês ficou apertado, não conseguiu pagar a guia, precisou colocar a comida na mesa em vez de pagar o INSS, ele não se desprotege automaticamente. Este período de graça que o INSS concede é justamente um período mínimo para que essa pessoa consiga arrumar um emprego, retomar as suas contribuições, e existem 3 faixas de período de graça. A mais comum de todas é de 1 ano. A pessoa deixou de contribuir hoje, ela tem um número mínimo de contribuições, durante 1 ano ela permanece protegida pelo INSS. Se a pessoa foi demitida, se ela estava trabalhando e foi demitida, ela prorroga por mais 1 ano. Então ela tem aquele 1 ano da lei, mais uma prorrogação de 1 ano. E para as pessoas que possuem mais de 120 contribuições, ou seja, mais de 10 anos contribuídos, e é importante a gente trazer, embora seja um termo técnico, a gente não pode deixar de falar, essas contribuições de 10 anos não pode ter ficado mais de 1 ano sem contribuir entre uma e outra. Se a pessoa tem mais de 120 contribuições, ela então se prorroga por mais 1 ano. Então a gente tem faixa de 1, 2 e 3. Nunca se confiem para mais, sempre se confiem para menos. Então, por 1 ano, no mínimo, a pessoa fica protegida. E, doutora, é possível aumentar o valor das contribuições e de que forma? Quando a gente está tratando do profissional empregado, do segurado empregado, ela fica atrelada ao que a pessoa recebe como salário. Então, e muitas pessoas instruem, e eu preciso fazer essa orientação aqui, Amanda, do famoso pagar por fora. Ah, eu recebo do meu emprego X, eu vou pegar uma guia do carnezinho laranja que eu quero pagar por fora, eu quero melhorar a minha aposentadoria. Toda pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela é um filiado obrigatório do INSS. No momento em que eu pego um carnê, pago como autônomo, eu estou dizendo que eu tenho uma segunda atividade. O INSS, via de regra, não pede, mas ele pode, ele tem a liberalidade de chegar e falar assim: Amanda, tu tinha carteira e tu tinha um carnezinho. Me prova a tua atividade do carnezinho que justifica essa contribuição. E eu não tenho. E aí o que acontece? Aquela contribuição vai para o espaço. Então,
Os empregados não têm essa possibilidade de fazer esse ajuste, salvo se a pessoa trabalha numa segunda atividade. Eu, por exemplo, eu dou aulas e sou advogada. Eu tenho 2 tipos de contribuição, porque eu justifico as duas. Agora, o autônomo, o profissional autônomo, que quer melhorar a sua contribuição. Primeiro de tudo, é possível? É possível. Vou pegar e agora quero começar a pagar sobre 3 salários. Recomendo? Nunca sem a consulta com um advogado especialista. Por quê, gente? Vocês acabaram de ver eu falando a respeito da forma de cálculo desses benefícios e que, por mais que a pessoa pague, eu dou um exemplo clássico hoje, a pessoa pagou durante 15 anos, Amanda e João, no teto. Ela conseguiu pagar todos esses 15 anos pelo teto. Ela vai receber o teto? Não. Ela vai receber 60% desse valor. Então, a depender de como é o histórico de vida dessa pessoa, o quanto ela já contribuiu e o quanto ela tem de vida ainda para contribuir, não necessariamente aumentar para 2, 3, 4 salários vai fazer uma diferença lá no final. É possível? É possível. Porém, sempre com a ajuda de um especialista, porque hoje o que a gente está menos precisando é perder dinheiro, né, gente? É porque você pode contribuir, querer botar pagar mais, mas não vai surtir efeito nenhum. Exato. Vai botar dinheiro pelo lixo. Exatamente, vai colocar dinheiro no lixo. Doutora Carolina, e se alguém está pensando agora, acha que está na hora de se aposentar, como é que ele faz para fazer essa solicitação para o INSS, para a Previdência? Ó, acho que eu quero me aposentar, o que eu faço? A pessoa ela pode fazer por 2 meios. Ela pode fazer tanto pelo telefone 135, a solicitação, quanto pelo aplicativo do Meu INSS. Só que nós temos um detalhe. Pelo aplicativo, a gente vai ter alguns requisitos que a gente vai precisar fazer e que nem todos, João, infelizmente a gente sabe que a realidade hoje da sociedade são pessoas que não têm acesso, por vezes, a uma internet, a um telefone com um tablet, com um telefone com um smartphone, não tem acesso a um tablet, não tem acesso a uma scanner e a gente precisa, pelo aplicativo, juntar toda a documentação necessária para provar para o INSS que eu tenho direito. Não basta, por vezes, só ter a carteira de trabalho. Eu preciso juntar aquele contra-cheque que não estava lá no CNIS. Eu preciso juntar os talõezinhos. Então, é possível pelo aplicativo e pelo 135. Mas, volto a dizer, parece que fica chato, né? Você procure um advogado, procure um advogado. Mas a gente vê o quanto a gente tem hoje. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com aproximadamente 1.300.000 processos aguardando análise no INSS. Os servidores têm condições de trabalho sub-humanas, eles não têm, eu gosto de defender um pouco esse lado, porque as pessoas gostam de dizer, o INSS não funciona, aquilo outro. Os servidores também têm condições bem precárias de trabalho, muitos utilizam seu próprio material de casa, os que trabalham em home office. Então, eles têm uma carga alta de trabalho, uma quantidade imensa, eles têm metas a cumprir. E quando eles pegam certas documentações que não estão ali corretas, apropriadas, ele tem 2 formas de resolver aquilo. Ou ele pede para a pessoa complementar aquilo, fazendo uma exigência, ou ele nega, porque é muito mais rápido. Então, procurar um profissional é bem importante nessa hora. Muito obrigada, então, doutora Carolina, pela tua presença e pelos teus esclarecimentos aqui para o nosso público. Eu que agradeço, queria deixar aqui um abraço para todos, agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada, venho direto de Rio Grande para cá e fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, poder me procurar, que vai ser um maior prazer poder ajudar vocês. Então agradeço a nossa qualificada audiência e mando um abraço pro pessoal de Rio Grande, né? Sempre nos participam, mandando mensagens aqui pro programa, então um grande abraço para Rio Grande. Então, pessoal, vocês já sabem, né, que nas quartas-feiras o papo aqui é empreendedor. Mais um programa inédito para vocês. Até lá.